Veja só, sabe por que eu acho que o patrimonialismo pode mudar? Eu acredito lá na revolução que a gente fez parte. A gente tocou uma revolução no Brasil. Se vocês olharem direitinho, sabe o que foi a revolução do Fora Dilma, né? Foi a revolução dos que trabalham. O Fora Dilma foi uma revolta das pessoas que trabalham. No fundo, o voto antipetista é o voto do Brasil que gera mais riqueza contra um Brasil que se apropria das pessoas mais humildes e que é aliado das elites dirigentes da máquina estatal, ou seja, uma aliança topo-base. Então a base da população alijada de conhecimento, humilde, pobre, vivendo de assistência do governo, apoia o topo, e esse topo é composto de elites universitárias, elite acadêmica, elite jornalística, elite do funcionalismo público. Tem uma aliança topo-base, e no meio, que são os setores produtivos do Brasil, esse meio paga conta e não tem acesso a poder. O que a gente se propõe a fazer é o seguinte: criar instrumentos para que as pessoas do meio, que é quem produz, cheguem no topo. Esse é o nosso projeto. E destruir quem tá no topo para que aí você resolva a base. A base tem que ser liberta desse instrumento de exploração que tem, e a base tem que sair desse ciclo de ignorância, um curto-circuito de ignorância completa, e também se adequar à economia de mercado e passar a ser produtiva. E a gente tem que parar de ser condescendente com a base. O Bobson é uma provocação. O que é o Bobson? O Bobson é esse sujeito do jogo do tigrinho. Ele é assim, estamos falando de gerações e gerações de pessoas que são pobres e continuam pobres, e que já não são mais pessoas que passam fome. E são pessoas que tomam decisões ruins o tempo todo. E a gente sempre passa a mão das pessoas. Não, o nosso povo... Não, calma aí. Tem trabalhador, mas tem também uma massa de pessoas muito grande que sozinha, né, elas não estão conseguindo se emancipar. E venhamos e convenhamos, né? Assim, a gente vai esperar o quê? 200 anos para se emanciparem? As pessoas estão se emancipando nos países mais diferentes do mundo, nas regiões mais diferentes do mundo, e a gente não consegue essa emancipação. Então calma aí, vamos parar de olhar de maneira condescendente? Vamos ter que inserir essas pessoas na economia de mercado rápido. Sem muito papinho condescendente. Oh, não, vamos parar. E romper. Então o nosso projeto é sobre isso. É sobre destruir e substituir a elite. Por isso nosso enfrentamento tem que ser claro com as elites. E aí, tomar essa base. Até porque, meus amigos, quem paga a banda escolhe a música também, né? O Brasil que trabalha e produz tem que escolher, é ele que paga. Você é trabalhador, você paga. Você que é empresário, você paga. Você escolhe. As coisas, o Brasil não pode ser escolhido. E eu vejo essas discussões no Twitter, e assim, elas não estão de todo errado, e não é preconceituoso falar isso. O Brasil que trabalha e que paga a conta, cansa. Ele cansa. Não dá pra ficar sustentando elite do funcionalismo o tempo todo, militar. Vocês viram a propaganda da... Aliás, pega a propaganda da Marinha. Vocês viram essa polêmica? Vagabundos. Pessoal vagabundo da Marinha Brasileira. Lembrando que a Marinha Brasileira é a primeira que ofereceu as tropas do Bolsonaro pra dar um golpe de Estado. Eles fizeram uma propaganda agora chamando os brasileiros que trabalham de privilegiados. Não, vamos reagir a esse vídeo. Esse vídeo, assim, é de uma cara de pau. É esse aqui? É esse. Eu acho que é esse. É o do privilégio? É o Gil que deu polêmica? É esse. O navio afundou! Vai fazer o quê? Vai morrer? Não! Vocês terão que se acostumar com a vida do sacrifício. Era Haddad ali, né? O negócio. Hã? Era Haddad ali, né? Privilégio? Vem pra Marinha! O que eu quero mandar, assim, pra Marinha do Brasil... Eu não posso porque eu tenho palavrões, né? Uma Marinha do Brasil... Pegue seus almirantes com seus super salários, pegue o Viagra comprado com dinheiro público, as toneladas de picanha, cerveja, uísque,
tá? E lembrem-se disso, porque vocês são parasitas. Vocês estão vendendo o quê? Uma vida de lutas das Forças Armadas Brasileiras? Qual o conflito que vocês vivem? Boa parte do território brasileiro é tomado por facções criminosas. E vocês estão aí deitados em berço esplêndido. Lembrando que a Marinha Brasileira foi a força que entregou seus homens e equipamentos pro Bolsonaro dar um golpe agora, 2 anos atrás. Vocês são parte não da solução da defesa do território brasileiro. Vocês são parte do problema. Do problema. E vem falar que o Brasil, o pouco que trabalha e paga tuas contas, é privilegiado. Vocês são verdadeiramente privilegiados. E assim, aquelas cenas que vocês filmaram de conflitos, de submarino, é mentira, porque vocês não estão vivendo conflito nenhum. Não tem nenhum risco. Não há nada que envolva risco que vocês fazem. Não tem nada. Vocês estão deitados em berço esplêndido, sim. E os chefes, os comandantes, seus almirantes, são todos mamadores. É mamador. Falaram que o Arthur gostou do vídeo, o Arthur não entendeu sobre o que é o vídeo. O Arthur viu o vídeo fora de contexto, ele não explicaram pra ele na hora. É que o contexto é muito óbvio, né? Que é isso? Nossa, hein? É de uma cara de pau. É de uma cara de pau. É de uma disfarçatez. Uma porcaria dessas. Os brasileiros que pagam a conta não estão aguentando, aí você tem que bancar. Olha lá que você tem que bancar. E você é o privilegiado. Você tem o privilégio de bancar a Marinha do Brasil. Outro dia, eu gravei um vídeo falando assim, olha, os militares brasileiros são uma vergonha. Todo militar brasileiro que sabe que boa parte do território brasileiro é ocupado por facção e eles não garantem o dever constitucional deles, que é de garantir a integridade do nosso território, eles são farsantes, né? Eu vi uma pessoa, um cara até que acompanha a gente com o G Decente, acho que é Coronel Férez, lá no Twitter. Ele falou, não, mas peraí, eles não têm que tomar essas decisões, são civis que têm que acionar os militares pra isso. Mas não é assim, porque isso pressupor que os militares eles estão ali de maneira regimental e burocrática aguardando o comando dos civis e que eles não fazem nenhum lobby, que eles não têm opinião política sobre nada, o que é mentira. Os militares brasileiros se posicionam politicamente o tempo todo, fazem lobby pra salário o tempo todo, e aí eu pergunto, pra fazer lobby pra salário, militar é bom. Mas pra fazer lobby e pressionar o Lula ou qualquer governo, nós militares vamos agir, nós vamos passar o trator em cima do crime organizado. Vontade de ação. Se quisesse, faria. Eles têm as armas. Quando eles foram pra cima do STF, lá com o Vilas Boas dando notinha no momento do julgamento do Lula, foram pra cima do STF. Agora. Faz 6 anos. Pra fazer lobby, pra não entrar na reforma da Previdência, junto almirante, brigadeiro, general, todo mundo, né? Agora pra resolver o problema não tem. Aí não tem. E aí chama quem paga a conta de privilegiado. Toma banho isso aí. Toma banho. Assim, militarista brasileiro é uma figura cômica, o fã do militar brasileiro. Uma figura, no mínimo, cômica. É ridículo isso. Essa propaganda é um tapa na cara. A gente tá tomando tapa na cara o tempo todo. Eu sempre achei muito estranho esse tipo de coisa. Se você, é um americano, beleza, sua tropa foi lá, foi pro Oriente Médio, foi não sei aonde, tem batalha de verdade rolando, né? Tem ameaça interna, atentado interno. Brasil. Que não tem nada. Não tem nada. Assim, militares no Brasil, entendam quem são vocês, tá? O seu trabalho político é ficar soltando notinha na época apoiando o Bolsonaro, lá com aquele clube militar. Trabalho 2, organizar lobby pra ficar garantindo o super salário de vocês. É isso que vocês fazem, tá? E 3, vocês permitem que o crime organizado tome nacos do nosso território e nada fazem sobre isso. É isso. Os militares brasileiros, eles não têm que ser parte do problema, eles têm que ser parte da solução. Então, eu não falo aqui só como ataque. Já que esses caras, eles têm as armas, eu tenho que conversar com eles porque eles têm as armas, né? E assim, os militares brasileiros já deram golpe e participaram de golpe algumas vezes. Algumas vezes. Já quartelada, né, a gente vê por aqui. A começar pela quartelada da República. Então participam, os militares brasileiros participam da nossa história, assim, muito antes do Brasil ser país independente, já desde o período do Brasil colônia, o Brasil já tinha, vamos dizer, forças atuando, o Brasil se expandiu, não digo se não militarmente, politicamente, ao longo do território sul-americano. Então os nossos queridos militares, né,
E tinham que honrar o salário que recebe, que não é baixo, e começar a pensar no Brasil e não só neles próprios. E respeitar quem paga a bosta do salário deles. Desculpa o palavrão. Então vocês veem o tamanho do problema. Quando a gente vê essas coisas, a gente se toca do tamanho do problema que a gente tem.